Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sei que eu estou um pouquinho acabada, tá? Mas eu também sei que já tem um tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Mas eu acredito que vocês já saibam que o meu bebê, né, ele nasceu. E eu só tô fazendo o vídeo agora e eu espero que esse vídeo fique bom, porque eu queria muito gravar vídeo de rotina pra vocês. Eu sei que eu, né, não estou tão badalada assim ainda aqui no YouTube, mas eu acredito que tem seguidoras minhas que se interessem nesse tipo de vídeo, né, de rotina, né? Então eu vou tentar gravar pra vocês. Não gravei um pouco da manhã, mas eu vou falar pra vocês como está sendo assim um pouco da manhã, porque eu acho que agora já é quase 11 horas, né, da manhã. Mas basicamente, gente, o meu filho ele acorda bem cedinho e quando ele acorda, eu espero um pouquinho e dou um banho nele. Quando eu dou um banho nele, ele vem dormir mais ou menos essas horas. Então, nessa parte da manhã, eu já dei banho nele, fiquei um tempinho com ele acordada, fui pro mercado com o meu marido e agora ele já está dormindo, né? Então, eu acho que ele vai acordar mais ou menos daqui a 1h30, quem sabe, também não sei, tá? Eu espero que eu consiga fazer o mínimo de barulho aqui em casa pra eu conseguir fazer o que eu quero fazer aqui nesse vídeo, tá? Porque, gente, realmente é babado, eu queria conversar várias coisas com vocês enquanto eu me arrumo, né? Vou tentar fazer uma maquiagem bem basiquinha, só pra eu não ficar tão feia no vídeo. Pra gente não perder tempo, eu já coloquei aqui na minha penteadeira os produtos que eu vou usar, tá? Então vamos começar falando mais um pouquinho sobre o que eu estou achando dessa situação de ter filhos antes da gente começar o vídeo de hoje, né? Como vocês sabem, que eu já comentei com vocês, o meu filho Rafael, ele foi um planejamento meu e do meu marido, tá? Então, eu tendo o Rafael hoje aqui comigo, eu digo pra vocês o quanto é importante, tá? Algumas seguidoras falam comigo, nossa Yasmin, você é tão diferente no YouTube e aqui no Instagram. Gente, se eu fosse no Instagram, aqui no YouTube, que eu sou no Instagram, acho que eu ia levar muito hate, tá? Porque eu tenho algumas opiniões em relação a isso de ter filho, pá, que não sei o quê. Eu engravidei porque eu parei com o anticoncepcional e o anticoncepcional sempre funcionou comigo, gente. Então, eu acho que é muito importante a gente se planejar e se cuidar, tá? Pra que uma criança seja planejada, senão eu acho que a pessoa que não tem psicológico, ela vai sofrer um pouco, tá? Os 5 primeiros dias sendo mãe foi muito complicado, eu chorei muito, porque eu não estava acreditando que eu não estava conseguindo dormir. Estava sendo muito difícil para mim mesmo essa situação de eu simplesmente não conseguir dormir. Chorei bastante, fiquei muito brava com ele, mas eu superei isso bem rapidinho. E basicamente, sabe meninas, hoje em dia eu estou amando ser mãe. Sério, eu queria fazer um vídeo um dia que eu acho que talvez vá bombar, gente. Nossa, toda vez eu fico prometendo isso. Nossa, esse vídeo vai bombar no YouTube. Ai, nunca bomba. Mas tipo assim, eu tenho muito interesse em fazer um vídeo romantizando minha vida de mãe, pra quem não odeia a maternidade. Porque tipo assim, gente, muitas pessoas falaram, mãe, tinha gente que dizia, você tem que ser mãe mesmo, que não sei o quê. Tantas mulheres que odeiam a maternidade e desejam isso para as outras como forma de castigo, né? Vamos falar a verdade. Mas vou dizer a vocês, eu não odeio ser mãe. Ter planejado uma gravidez para mim foi muito importante, tá? Porque eu sinto que assim, gente, várias camadas, né? Várias camadas. Eu acho que só para esse vídeo aí mesmo do romantizando a maternidade de uma forma boa, claro, que vai ser interessante isso, tá? Inclusive, já vou mostrar pra vocês o meu bebezinho, super fofinho. Mas falando uma coisa e depois arrodeio. Gente, desculpa ser assim. Espero que vocês ainda estejam no vídeo, dando uma chance para mim. Tem sido, sim, um pouco difícil algumas coisas, tá? Por exemplo, pra me arrumar, necessito totalmente do meu marido, para que o meu marido esteja com ele. Ou então, num momento que nem esse, como ele está dormindo. Isso é muito necessário a gente fazer, assim, quando a gente tem um bebê, a gente fazer uma rotina. Eu não sabia muito dessa questão de rotina, mas quando eu comecei a fazer, às vezes eu acerto, tem dias que eu acerto, tem dias que não, né? Também tô aprendendo, mas quando eu comecei a fazer, que eu comecei a entender um pouco melhor o que era ter um bebê, né? O que era ser mãe, assim, nessa questão,
ficou um pouquinho mais fácil pra mim. Então, vou dizer pra vocês que eu estou amando a maternidade. Mas, por exemplo, vou falar outras coisas. Pra eu comer também, se eu estiver sozinha em casa, que meu marido trabalha pela manhã e pela noite, se eu estiver sozinha em casa vai ser bem complicado. Eu necessito que ele esteja dormindo, porque se ele estiver acordado, só vai ser possível eu comer se ele ficar bem quietinho mamando no peito. Se ele não ficar quietinho mamando no peito, vai ser um pouco complicado de eu almoçar. E eu não vou conseguir almoçar. Mas essa é a verdade, tá, gente? Felizmente, tô sendo bem sincera aqui pra vocês. Se ele estiver bem agitadinho ou em alguma coisa incomodando ele, não vou conseguir almoçar. A mesma coisa para outras questões, né? Eu e meu marido, desde que o Rafael nasceu, a gente tem comprado muito almoço, né? Muita marmita. Porque eu tenho ficado simplesmente com dificuldade de cozinhar, tá, gente? Pra cozinhar a pessoa mexe isso, mexe naquilo, faz barulho, né? Então eu não tenho conseguido muito fazer isso, então a gente tem comprado mais comida. Meu marido faz o Pix pra mim pra eu comprar daqui de casa. Então tem essa questão também. Mas hoje é um dia de sorte. Não exatamente hoje, porque como eu falei pra vocês, quando eu comecei a fazer a rotina, ficou muito legal. Ficou muito mais fácil pra mim. Então eu acho que eu vou conseguir cozinhar hoje. Eu acho que eu vou conseguir almoçar hoje com a comida quente, gente. Porque tem vezes que a comida já tá aí pronta, mas a gente não consegue e acaba comendo a comida fria depois de muito tempo. Agora eu vou passar um lip tint. Eu nunca mais usei lip tint. Eu uso só gloss. Então, meninas, como vocês viram, minha casa tá um pouquinho bagunçada. Então, vamos iniciar esse vídeo. Vocês viram aí o meu bebê, coisa mais linda, dormindo. Gente, como tá calor, eu deixo a ele, às vezes, só de fraldinha ou então fraldinha e camiseta. Mas à noite, eu gosto de usar macacão nele, roupa assim pra, cobrir. Então, gente, vamos lá. Vamos mostrar essa rotina. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Olha, gente, coisas de mãe. Eu já ia gravar arrumando o estúdio pra vocês, mas o Rafael acordou. Vou ficar aqui um pouquinho com ele e tentar fazer ele dormir. Então, gente, vocês viram o que foi que aconteceu, né? Quando eu iniciei o vídeo era 11 horas por aí. E já vai dar quase 2 horas, eu acho, se não for. 2 horas agora da tarde. E eu ainda tô por aqui, tá? Eu ainda tô dando peito pro Rafael, gente. Ele dormiu, mas eu tentei colocar ele no berço algumas vezes e ele acordou de novo. E eu fiquei de colocar o arroz no fogo e fazer almoço, fazer tudo que eu tinha que fazer, mas não consegui fazer nada até agora. Acabei até dormindo com ele. Então, eu acho que eu vou dar um banho nele da tarde, né? Um banhozinho morninho, pra ver se ele dorme melhor. Se ele dorme um pouquinho, porque realmente tá muito calor. Então, gente, comecei aí o banho do Rafael. Ele tava chorando muito, porque eu tive que esquentar a água, tive que deixar ele paradinho, ele começou a chorar. Mas eu já iniciei aí e eu vou mostrar pra vocês que o sabonete líquido que eu tô usando é o Scalinha Bebê, né? Uma linha de bebê da Scala. E assim, eu acho ele muito cheirosinho, mas eu acho que não rende tanto. Eu usei antes dele o da Dove Baby e eu achei muito mais cheiroso. Então, eu usei algumas vezes, limpo ele bem direitinho, tá? No bumbumzinho, porque ele tá ficando assado, gente, no bumbum, não sei o que fazer. E ele também tá assado um pouquinho assim, tá com carocinho no pescoço, que é onde assa mais, né, por aqui. No bumbum também. E, gente, ele tava muito desesperado. Geralmente quando é à noite que ele toma o banho dele morninho, ele não fica tanto assim, mas essa tarde ele ficou, por isso que eu tirei o som. Tô usando o talco da Halle Baby, a pomada Nistatina, a fralda da Hipopó e
o hidratante da escalinha bebê de lavanda e finalizei com o Mamãe Bebê, a Colônia Neo Perfuminho. Gente, o Rafael já tá saindo da fralda P, mas eu tô usando porque minha mãe comprou, então vou usar tudo. Esqueci de comentar, gente, mas aquilo que eu tava dando na boca dele é Lufital. E eu também tô dando pra ele Buscopan pediátrico, que o médico da UPA me receitou. Eu tô amando usar, porque o Rafael tava sofrendo de cólicas, né, alguns desconfortos assim com gases. E aqui nesse momento eu já tava dando TT a ele pra ver se ele dorme. É sério, ele calou, ó. Se eu vou botar ele sentado assim, ele fica não, vizinha. Consegui tomar banho agora, véi. Quase 6 horas. Minha vizinha tá lá fora com o Rafael e o Pedro tá... meu marido, tá fazendo churrasco. Pelo menos eu já almocei. Aproveitei, tomei um banho. Aqui eu botava, tomei ele pra fazer as coisas. Ele não sabia nem assar o ovo, já tá sabendo. Ele faz? 7 horas da noite, fui dar o banho, né, da parte da noite do Rafael. E, gente, hoje o meu bebê resolveu que ele não queria tirar a sonequinha da tarde. Então, não consegui dormir muito bem. O pai dele deu banho nele. E essa fralda aí que eu tô usando, gente, à noite é a Baby Sec Galinha Pintadinha. Eu usei o hidratante da Muriel de camomila nele, que ajuda ele a dormir um pouquinho, né, esse cheirinho. Coloquei uma roupinha pra ele ficar à noite, né, aquecido. E dei o Buscopan pra ele, que eu falei pra vocês que quem receitou foi o médico da UPA, pra ele não ficar sentindo as dores na barriguinha. E finalizei penteando o cabelinho dele. E agora ele vai pro TT pra tentar dormir. Meninas, queria falar uma coisinha com vocês, se não for muito chato, tá? Mas alguns vídeos no YouTube aqui do meu canal viralizaram sobre os conteúdos adultos, né? Na verdade, todo vídeo meu que tem uma visualização boa são sobre esses assuntos, né? E geralmente eu sou muito procurada por algumas pessoas para dar algumas dicas, né? E eu já ajudei várias pessoas que começaram a vender muito bem, né? E eu fico muito feliz com isso, em ajudar várias pessoas, em conhecer pessoas novas, várias histórias, né? Pessoas que estavam passando por situações difíceis, tá? Então eu dei algumas dicas sim, só que isso começou a se tornar algo mais massivo, né? Porque eu comecei a ser muito procurada. Eu tô sendo sincera aqui com vocês, isso se tornou algo um pouco cansativo pra mim, porque sendo bem sincera com vocês mesmo, algumas pessoas elas não tinham dúvidas de verdade. Ela parecia pra mim mais que elas tinham assim um pouco de preguiça de pensar, sabe? Algumas coisas elas eram muito básicas, as dúvidas delas assim, que eu ficava pensando, nossa, dava pra pesquisar isso no Google. Então eu comecei a dar uma mentoria particular para quem realmente tem interesse, tá? Então eu cobro R$70 a hora. Faço por chamada de vídeo no WhatsApp. Espero que vocês tenham interesse. Podem falar comigo. Eu acabei de tomar um banho super relaxante. Vou passar aqui um desodorante, gente, meu de guerra da Herbíssimo. A rotina de hoje foi um pouquinho atrapalhada, tá? Não consegui fazer tudo na hora que eu achei que ia fazer, mas, né, tudo bem, tranquilo. E eu consegui tomar um banho relaxante pra dormir, gente, hoje, porque não é sempre. Já teve dias de eu dormir, gente, sem conseguir tomar banho. Meu marido trabalha 2 horários, tá? Aqui, gente, Body Splash da Victoria's Secret. 2 dias que eu lavei meu cabelo, ele não está sujo. Por isso eu vou passar só um olhinho nele, vou deixar na touca. Aqui que eu comprei da Avon. Acho ele a coisa mais maravilhosa do universo. Sério mesmo. Eu acho que eu preciso de uma coisinha melhor. Meu cabelo tá todo amassado porque eu ainda não soltei os cachos desde que eu lavei. Mas eu fiz um corte, gente. E ele tá muito bonitinho. Gente, quando eu tô em casa sozinha pra dormir, eu deixo o lado rosa pra fora. Quando meu marido tá em casa que eu vou usar touca, eu uso o lado preto pra não ficar tão carnaval. Mas eu quero ficar super menininha, aí eu deixo o lado rosa pro lado de fora. Olha que besterol. Meninas, terminamos a nossa rotina, né? Agora, nesse momento, eu acho que já é umas 10 e pouca. O Rafael, ele vai acordar lá pras 11 e pouca, meia-noite, por aí. Ele mama, depois ele vai dormir de novo.
E se eu conseguir manter um ritmo bom, eu acho que eu consigo acordar umas 5 horinhas da manhã. Porque esse horário que meu esposo chega e depois que ele chega é o nosso dia começando, né? Eu não tenho outro horário para acordar mais tarde sem ser 5 horas da manhã. Porque quando o meu esposo chega, o Rafael acorda, então eu tenho que iniciar a minha rotina. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Foi muito complicado fazer esse vídeo, mas foi um pouquinho mais fácil devido eu ter aprendido um pouco mais a como lidar com ele, né? Cada bebê é um bebê e cada rotina é diferente, uma rotina. Então, até a próxima, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado.